Era uma vez 2 cavaleiros e eles receberam um desafio do mago para colher um trevo mágico que ia nascer em algumas semanas lá na floresta. Então, lá foram eles procurar o tal do trevo. A viagem era longa, então quando eles chegaram lá, eles já não tinham muito tempo para perder e não podiam ficar simplesmente procurando. A floresta era escura, então eles sabiam que tinham que conversar com as pessoas que estavam lá para achar dicas de onde estava esse trevo. E eles foram buscar o gnomo, que era o rei da terra, que ele sabia tudo sobre a terra. Então o primeiro cavaleiro achou esse gnomo, eles estavam momentos separados, buscando cada um a sua forma. E o primeiro cavaleiro achou esse gnomo e perguntou onde que nasce o trevo mágico. E o gnomo falou: eu nunca vi trevo mágico, tu tá doido, né? Isso nunca aconteceu aqui. Não sei onde que tu vai encontrar o trevo mágico. E aí o segundo cavaleiro depois encontrou o gnomo, perguntou onde que encontrava o trevo mágico. O gnomo falou: já vieram me perguntar isso, não sei de trevo mágico, nunca vi trevo mágico nessas terras e isso não vai acontecer. E aí ele ficou encucado e perguntou: mas por que não poderia nascer um trevo mágico nessas terras? Aí o gnomo respondeu: porque a terra aqui não é preparada para isso. Ela não tem estrutura, ela nunca foi abastecida, ela não tem adubo suficiente. E aí ele perguntou para o gnomo onde que teria terra fértil. E ele falou: no povoado tal, aqui perto, onde tem as vacas anãs que colocam seus estrumes lá, então lá tem uma terra bem fértil. E aí esse cavaleiro ficou entusiasmado e foi dormir e pensar o que ele poderia fazer com essa informação. E aí ele pensou: se não existiram trevos no passado, quem sabe no futuro possa existir, porque a terra seria diferente. E no dia seguinte, o primeiro cavaleiro encontrou um lago e nesse lago ele parou para tomar uma água e saiu a dama do lago. E a dama do lago perguntou: o que é que tu tá fazendo aqui no meu lago? E ele falou: não precisa me falar muito de ti, eu só quero saber onde que nasce o trevo mágico. E aí ela falou: não existe trevo mágico, nunca nasceu trevo mágico, porque eu sou a dona dessas águas, eu sei para onde que vai essas águas e eu concentro elas aqui. O trevo precisa de muita água, então não vai nascer trevo mágico. E o primeiro cavaleiro ficou bem desapontado: o que eu vou fazer agora para achar esse trevo mágico? Então o segundo cavaleiro encontrou esse lago, também parou para beber uma água, ele já estava cansado, com sede. E aí também a dama do lago apareceu e perguntou: o que é que tu tá fazendo aqui no meu lago? E ele falou: estou procurando o trevo mágico. Ela: o que é isso de trevo mágico? Não tem como nascer trevo mágico aqui. O trevo precisa de um rio passando e o meu lago não tem saída para o rio. E ele começou a conversar com essa dama do lago e ela começou a falar o quanto não ter uma vazão de água atrapalhava ela, que esse rio enchia demais e atrapalhava os animais que estavam ali e tudo mais. E ele falou: então eu posso te ajudar, eu posso abrir um rio aqui, né? Vou trabalhar mais, vou abrir um rio para te ajudar e fazer esse rio passar perto da minha terra fértil. E a dama do lago autorizou ele a abrir esse rio, onde ia ajudar ela a dar essa vazão para o lago, e ele já aproveitou e passou perto ali da terra fértil, onde o trevo precisa de água abundante. Nisso, o primeiro cavaleiro já estava de saco cheio, a viagem tinha sido longa, ele já não tinha mais tempo a perder, faltavam 2 dias para o dia que o mago tinha dito que ia nascer o trevo mágico, e ele foi para a Rainha das Árvores. Rainha das Árvores, quero saber onde que nasce o trevo mágico. E a Rainha das Árvores não respondeu, ela era um pouquinho antipática e ali: quero saber, fala comigo agora. Super arrogante ali, né? Querendo saber, e ela falando: nunca nasceu trevo mágico aqui, não me incomoda. E esse primeiro cavaleiro foi ficando cada vez mais desacreditado. Todas as pessoas importantes falaram que não é possível nascer o trevo mágico. Então o segundo cavaleiro encontrou essa árvore e foi muito respeitoso e falou: ó, Rainha das Árvores, caso tu não estejas muito cansada e possa me responder algumas perguntas, eu gostaria de um pouco da tua atenção. E ela ficou curiosa e ela respondeu para ele. Ele perguntou: onde que é possível nascer um trevo mágico nessa floresta? Tu que conhece todas as árvores, onde que já nasceu? E ela falou: nunca nasceu um trevo mágico, porque essas terras não são possíveis, porque o trevo mágico precisa de tanto de luz quanto de sombra. E que ali não tem as condições ideais para nascer esse trevo.
Então ele foi pedir autorização para podar alguns galhos e criar essas condições lá no terreno que ele tinha criado com a terra fértil e com a água em abundância. Depois de podar as árvores, ele já estava cansado. Ele pensou, eu vou dormir, amanhã eu faço isso. Aí ele pensou, não, vou fazer hoje, não vou deixar para amanhã. E aí o primeiro cavaleiro resolveu subir num penhasco de pedras. Chegou lá, ele encontrou a mãe das pedras e perguntou, Dona Mãe das Pedras, onde que eu vou encontrar este trevo mágico? A Mãe das Pedras riu e falou, já ouvi falar de ti, tu tá buscando um trevo que não existe aqui, nunca nasceu trevo. Olha quantas pedras, o trevo não nasce no meio das pedras. E aí esse primeiro cavaleiro já estava se sentindo um palhaço, ele até queria encontrar o segundo cavaleiro para ver como que estava sendo para ele, mas ele pensou, não tem problema, se não tem trevo para mim, não tem trevo para ele também. E foi pegar o saco de dormir, foi pro canto dele dormir. O segundo cavaleiro passou o dia pensando o que mais precisaria para nascer um trevo de 4 folhas, um trevo mágico. E aí ele pensou, já tem uma terra fértil, já tem um rio, tem água em abundância e tem a sombra. E agora? E andando por aí para conseguir mais informações, ele encontrou também a Mãe das Pedras e perguntou o que precisaria para nascer o trevo mágico de 4 folhas. Ela falou, o de 4 folhas... o de 4 folhas ele não pode ter pedra. O de 3 folhas até nasce no meio das pedras, mas o de 4 não nasce. E com esse pequeno comentário ele lembrou que ele não limpou as pedras no terreno dele e saiu correndo para ir lá fazer essa limpeza, tirar todas as pedras do caminho. E nessa noite os 2 cavaleiros se encontraram, contaram as suas experiências. O primeiro cavaleiro estava super decepcionado, já sabia que não ia nascer nada. E o segundo cavaleiro estava feliz, entusiasmado, não porque ia nascer, mas porque ele tinha feito muitas coisas, ele viveu de fato aquela floresta. E no dia seguinte aconteceu algo que eles ainda não tinham visto, que foi uma super ventania, que caíam sementes das árvores. Essas sementes eram as sementes do trevo mágico. E conforme essas sementes caíam na terra fértil, ela automaticamente crescia com o trevo mágico de 4 folhas. E aí o segundo cavaleiro agradeceu o vento e ele falou, todos os anos nessa mesma data acontece a mesma coisa, mas não tem solo fértil suficiente para nascer. Essas sementes caíram em todo o bosque, em toda a floresta, mas só nasceu aqui, com a terra preparada para nascer a semente. O primeiro cavaleiro nem viu isso acontecer e voltou indignado para o mago, querendo matar o mago. Ele teve que fugir e o segundo cavaleiro voltou com um punhado de trevo mágico. E essa é a história do livro A Boa Sorte, onde mostra que a sorte é diferente da boa sorte. A sorte a gente espera acontecer, espera as pessoas, espera algo acontecer. E a boa sorte ela é criada. Ela é construída diariamente para quando o vento com as sementes chegarem, ela estar pronta para crescer. E aí, tu tá esperando a sorte vir bater na tua porta ou tu tá criando as oportunidades, criando a tua boa sorte? Esse livro traz muitos insights, claro que eu resumi aqui, mas ele fala muito da fé, da ação, não esperar para depois. Todas as pessoas que ele ajudou precisavam de alguma forma também do serviço dele, não era só porque ele precisava. Enfim, gente, tem vários aprendizados, vale super a pena. Mas me conta aqui o que tu aprendeu dessa história, qual cavaleiro tu é, se é o primeiro cavaleiro que tá lá esperando as coisas acontecerem ou se é o segundo que tá criando a sorte e o terreno fértil para quando a semente cair. Me conta aqui.